Minha esposa traiu impiedosamente e ainda engravidou do amante. Para quem se lembra de mim, sou o cara cuja esposa fez nossos filhos soltarem um coelho selvagem no meio do quintal depois que a aconselhei a levá-los para os arbustos para soltá-lo com segurança. Um falcão pegou o coelho bem na frente de nossas crianças. Eles surtaram com a mãe, depois vieram correndo para mim em lágrimas. Nossos filhos começaram a chamar a mãe de assassina de coelhos. Esse nome parece apropriado agora, e outras pessoas também a chamavam assim depois que seu caso veio à tona. O que aconteceu com aquele pobre coelho é história antiga em comparação com o que tenho para contar agora. Estou falando como um homem livre depois de finalizar o divórcio há alguns meses. Mostrei à minha esposa meu post original no Reddit. E ela ficou muito brava comigo. Tanto que causou uma briga feia. Depois disso, ela me deu o tratamento silencioso por mais uma semana. Tentei fazer meus filhos pararem de maltratar a mãe deles depois do incidente com o coelho. Mesmo sendo punidos com pequenos castigos e períodos de isolamento. Mas o apelido antes de Cristo continuava voltando toda vez que nossos filhos ficavam zangados com a mãe. Minha esposa amenizou seu tratamento frio depois de algumas semanas e admitiu que deveria ter me ouvido sobre o coelho e levado para os arbustos como eu disse. Ela alegou que sentiu que precisava se defender porque não queria estar errada. Aceitei aquela desculpa e pedi desculpas por ter feito o post no Reddit. Queria que fizéssemos terapia de casal, mas ela recusou. Agiu como se não houvesse nada de errado em nosso casamento. E decidi não pressionar mais a questão, já que as coisas pareciam estar melhorando. Mas depois de algumas semanas, minha filha mais velha veio até mim dizendo que queria me contar algo. Havia outro motivo pelo qual ela estava tão zangada com a mãe além do coelho. Mas ela estava com medo de me contar. A consolei e disse que ela poderia me contar qualquer coisa. Bem, o que ela disse me chocou e mudou tudo num instante. Ela disse que por meses mamãe vinha trazendo um homem em alguns sábados em que eu estava no trabalho e o havia chamado de seu amigo especial. Ela conseguiu que nossos filhos ficassem quietos sobre isso por vários meios de suborno. Mas minha filha mais velha percebeu que algo estava muito errado com isso. E passou um tempo reunindo coragem para me contar. Crianças percebem coisas e pegam detalhes muito rapidamente. Realmente não gosto quando as pessoas ignoram esses fatos. Eu havia notado minha esposa agindo um pouco diferente ultimamente. Ela tinha sido mais grossa com todos. Especialmente com as crianças. Tentei conversar com ela sobre isso quando mostrei a ela meu primeiro post. E ela simplesmente surtou comigo por qualquer coisinha que conseguia pensar. Insultou minha aparência, meu caráter, meus hábitos, até minha família. Ela até mencionou que eu costumava fumar. Parei há mais de 10 anos. Então ela recorreu a me trancar fora do nosso quarto e chorar tão alto que dava para ouvir por toda a casa. Então, quando minha filha mais velha veio até mim, acabei juntando 2 mais 2. Ela estava traindo, e seu comportamento era muito semelhante aos altos e baixos de humor que ela teve enquanto estava grávida de nossos filhos. Semelhante, digo, porque era ainda pior. Do que consegui reunir pesquisando online e o que amigos e até um conselheiro me disseram, minha esposa estava tanto muito mal-humorada por causa de hormônios quanto projetando por causa de sua infidelidade. Não posso afirmar ser um especialista em psicologia, mas parece fazer sentido. Queria que tudo fosse um mal-entendido. Mas rapidamente ordenei e instalei algumas câmeras escondidas sem que ninguém soubesse. Tive-as entregues no meu trabalho só para que ninguém em casa as visse. Então as instalei em um dia em que minha esposa saiu para uma noite com as amigas. Foi muito fácil conectá-las ao Wi-Fi. Em apenas algumas horas, eu poderia monitorar toda a parte da casa do meu PC de casa, laptop e PC do trabalho. No começo, me preocupei que talvez estivesse exagerando. Pensei que se acabasse que estava errado, poderia remover as câmeras e ninguém nunca saberia. Mas não, meus piores medos foram confirmados quando consegui muitas evidências já na primeira semana. O homem que minha esposa está levando como AP é um ex-colega dela. Lembro-me bem dele, pois pareciam próximos com minha esposa sempre que eu o encontrava em várias funções. Minha esposa largou o emprego há anos para ser mãe em tempo integral depois de engravidar do nosso primeiro filho.
Foi uma decisão mútua para nós dois na época. Minha esposa manteve contato com seus ex-colegas, pois eram seus melhores amigos. Mas não mais. O que estou prestes a contar fez com que ela fosse odiada por todos. Primeiramente, o AP é mais jovem que minha esposa por cerca de uma década. Ela o orientou em seu antigo emprego para ocupar seu cargo quando ela saiu. E os dois ficaram próximos. Muito próximos. Minha esposa e eu temos mais de 40 anos, mas você não diria olhando para ela. Ela é absolutamente deslumbrante. Muitas vezes a confundiam com alguém na casa dos 20 anos. E acho que ela capitalizou isso. Acabei confidenciando para minha irmã sobre o que estava acontecendo e mostrei a ela as imagens das câmeras de segurança. Ela me disse que suspeitava há um tempo. E disse que viu minha esposa uma vez em um bar local ficando um pouco próxima demais de um homem que não era eu. Mas eles nunca se beijaram ou algo assim enquanto ela estava observando. Apenas muitos toques nos ombros e nas costas. E como ela não tinha certeza, não me disse antes. Acabei pedindo também um rastreador GPS. E depois que o fiz funcionar, o escondi no porta-malas do carro da minha esposa. Minha irmã e seu marido concordaram em me ajudar e seguiram o rastreador na próxima suposta noite de saída dela com as amigas. Ela foi para um lugar completamente diferente a 20 milhas de distância do lugar onde costuma ir. E de lá encontrou o AP. Minha irmã e cunhados observaram por um tempo de dentro do carro deles. E perceberam que o AP continuava acariciando a barriga dela enquanto conversavam. E também gravaram um vídeo disso. Quando vi as imagens, soube que ela devia estar grávida do filho dele, já que estava tão mal-humorada em casa. Minha irmã e cunhado tiveram que me acalmar porque eu estava uma bagunça completa. Eu queria me automedicar com álcool, mas minha irmã muito corretamente me disse que beber era a pior coisa que eu poderia fazer no momento. Mais tarde, decidi tirar uma licença do trabalho, mas disse à minha esposa que na verdade eu ia fazer uma viagem de negócios. Ela não poderia estar mais animada com isso e não fez muito esforço para esconder sua alegria de que eu estaria indo embora por um tempo. Quem é essa mulher? Certamente não é a que eu me casei quase 20 anos atrás, certo? Alguém que se parece exatamente com ela simplesmente a substituiu em um dia? Será que eu realmente a conheci? Quanto mais eu pensava nisso, menos fazia sentido para mim. Então minha conclusão final foi que tentar entender qualquer coisa não me traria nenhum benefício. Eu tinha câmeras por toda a casa. E minha irmã e cunhado concordaram em levar meus filhos por alguns dias porque eles adoram visitar a tia e o tio na cidade. Isso deu à minha esposa a abertura exata que ela queria. Ela ligou para o AP apenas algumas horas depois que eu saí, e ele apareceu naquela noite para passar a noite. Não entrarei em detalhes sobre o que eles fizeram pela casa. Vocês podem preencher esses detalhes por conta própria. Mas além de tudo isso, eles estavam fazendo piadas sobre mim continuamente. Eles falavam abertamente sobre o bebê deles e como precisavam descobrir o que fazer antes de a barriga dela começar a aparecer, já que ela já estava com mais de 3 meses de gravidez na época, e não havia como passar isso como meu. O AP é de uma raça diferente da minha. Então seria bastante fácil perceber que o bebê não seria meu desde o nascimento. Minha esposa ignorou as preocupações do AP e disse que tinham meses para resolver isso. Então ela admitiu sem vergonha que esse nem era seu primeiro caso, já que ela havia dormido com outro homem quando tinha 29 anos. Ela disse ao AP que estava cansada de ter que agir como a boa dona de casa e estava cansada de estar com um homem chato como eu que a fazia se sentir velha. E se não fosse pela minha estabilidade financeira, ela teria me deixado há muito tempo. Até o AP dela perguntou sobre qual era o plano dela com nossos filhos. Suas palavras exatas foram: ele pode ficar com eles. Ela nem queria mais estar perto de nossos filhos porque achava que eles gostavam mais de mim. E em breve ela teria seu bebê de recomeço de qualquer maneira. Quase joguei o laptop no chão do meu quarto de motel porque estava tão enojado. Mas me controlei, bebi algumas cervejas de um pacote de 6, jantei em uma lanchonete e depois assisti a um filme. Depois disso, passei metade da noite apenas deitado na cama e pensando até finalmente adormecer. Pensei que conhecia minha esposa tão bem. Eu a amava e teria dado a ela tudo o que tinha para dar.
Mas no final algumas pessoas são simplesmente más. E você nunca pode realmente saber quem elas são até revelarem seu verdadeiro eu. Decidi naquele momento destruí-la em um divórcio. Normalmente sou um homem muito gentil e calmo. Mas se me irritar o suficiente, posso me tornar o seu pior pesadelo. Fui ver um escritório de advocacia para advogados de divórcio no dia seguinte e pedi pelo advogado mais malvado que eles tinham. Eu moro em um estado com culpa. Então minha esposa estava ferrada desde o momento em que eu tive sua traição gravada. O advogado inicialmente ficou apreensivo que eu quisesse contratá-lo tão rapidamente, até que expliquei minha situação com mais detalhes. E até mostrei a ele algumas das filmagens. Foi quando ele sorriu de forma maliciosa e apertamos as mãos. Ele disse que começaria imediatamente porque esse era o tipo de caso que os advogados de divórcio adoram mergulhar. Algumas semanas depois, mandei entregar os documentos para minha esposa num dia em que estava trabalhando em casa, e as crianças estavam na escola. A mais velha no jardim de infância e a mais nova na pré-escola. Os papéis foram entregues diretamente nas mãos da minha esposa pelo xerife local. As câmeras captaram tudo. Ela parecia assustada enquanto abria o envelope, lia o conteúdo e então perdia o controle. Ela veio correndo para o meu escritório para gritar comigo. Mas eu permaneci calmo o tempo todo. Eu já estava completamente desligado mentalmente do nosso casamento. Minha esposa queria discutir. Eu apenas disse que já tinha tomado minha decisão. E queria que ela saísse de casa. Eu sou o único que já pagou a hipoteca. Ela gritou comigo que eu não podia fazer isso com ela. E então realmente ameaçou contar às pessoas que eu a agredi se eu a levasse ao tribunal, e ainda me demitir do meu emprego. Eu disse a ela para fazer o que quisesse e inventar qualquer mentira. Isso não a ajudaria. Não é como se ela não estivesse planejando me prejudicar desde que estava grávida do bebê de seu AP de qualquer maneira. Ela regalou os olhos e me perguntou quanto eu sabia. Eu apenas disse que sabia o suficiente e disse a ela mais uma vez que queria que ela saísse. Ela se recusou e disse que a casa era tanto dela quanto minha. Então se trancou no quarto novamente. Eu vi nas câmeras do quarto ela tendo um surto e depois pegando o telefone e ligando para a polícia. Ela agia como se estivesse em completo pânico, mas havia um grande sorriso no rosto dela enquanto fazia isso. Ela era uma ótima atriz. Eu teria acreditado naquela performance pelo telefone em um piscar de olhos se eu já não soubesse que ela era mentirosa. Esperei pela polícia com a porta da frente aberta e disse para entrarem assim que chegassem. Eles estavam inicialmente acalorados e prontos para uma confrontação. Mas a casa estava limpa e não havia sinais de qualquer tipo de briga. Minha esposa saiu correndo do quarto e agarrou o colete de um dos policiais enquanto chorava e dizia que eu era um maníaco. Pedi a um dos outros policiais para me deixar mostrar a eles evidências do que realmente estava acontecendo, e ele concordou. O que realmente surpreendeu minha esposa, já que ela não sabia que eu tinha gravado ela. Mostrei ao policial as imagens das câmeras em um laptop da minha esposa dizendo que inventaria coisas para arruinar minha vida. E então as imagens da sala de estar depois que ela saiu do meu escritório e entrou no quarto principal no corredor. E então as imagens da câmera no quarto dela ligando para a polícia e mentindo. Eu gravei tudo, e de múltiplos ângulos ainda por cima. E mesmo que ela alegasse à polícia que eu a agredi, não havia apenas nenhuma marca nela, mas as câmeras ao redor da casa mostravam uma história completamente diferente. Então entreguei à polícia um pendrive e disse que tinha todas as imagens de vídeo de que eles precisavam dela chamando-os sob falsos pretextos. Minha esposa, mesmo diante de tudo isso, se manteve na mentira de dizer que eu era um agressor e até tentou dizer que as gravações eram ilegais, e portanto inadmissíveis. Mas eu apontei que eram legais porque eram câmeras de segurança dentro da minha própria casa, e não gravadas em público. Minha esposa olhou para a polícia e disse para eles fazerem algo, o que fizeram. Ela foi algemada. E começou a chorar como uma criança. Só pude balançar a cabeça. Esta já foi a mulher que amei por tantos anos. Eu achava que ela era uma pessoa maravilhosa, inteligente e cativante. Eu não poderia estar mais errado. Enquanto a polícia a levava, ela gritava que não podiam fazer isso com ela.
Mas não resistiu muito, senão a resistência à prisão teria sido adicionada às suas acusações. Então cancelei todos os seus cartões de crédito que estavam no meu nome e parei quaisquer pagamentos futuros na conta bancária conjunta. Então ela teve que usar completamente o próprio dinheiro para pagar a fiança. Ela havia economizado bastante todos esses anos em que ainda estava trabalhando enquanto a hipoteca era apenas minha. Então ela estava longe de estar quebrada. Ela voltou para pegar seu carro, o qual eu tinha tido a liberdade de encher algumas de suas malas com suas roupas e algumas outras coisas, e deixei a chave no banco. Então ela nem conseguiu voltar para casa. Os pais da minha esposa vieram falar comigo um dia depois que ela se livrou da prisão. Inicialmente eles só tinham a história distorcida que ela contou para eles, que era basicamente a mesma coisa que ela tentou contar à polícia. O pai dela especialmente estava pronto para me atacar. Velho como ele é grande e forte. Mas quando eu perguntei se ele sabia de algo sobre o caso dela, ou da gravidez dela, ele pareceu muito surpreso e me deu a chance de me explicar. Peguei o laptop novamente para mostrar aos meus sogros o que eu tinha gravado. Quando descobriram a verdade, ficaram enojados e disseram que não podiam acreditar que essa pessoa era a filha deles. Eles me pediram desculpas e disseram que manteriam contato para ajudar com as crianças. Então eles ligaram para minha esposa no viva voz bem na minha frente e a confrontaram sobre suas mentiras. Ela tentou reforçar a mentira, até que eles disseram que estavam do meu lado naquele momento e viram as gravações. Eles sabiam de tudo e queriam que ela saísse de casa imediatamente. Ela tentou recuar, mas meus sogros disseram que não a criaram para ser uma vadia adúltera egoísta que tentaria incriminar o próprio marido. E ela não era mais filha deles. Eles a deserdaram ao telefone naquele momento. E então desligaram antes que minha esposa pudesse dizer mais alguma coisa. Ela tentou ligar de volta. Mas eles ignoraram todas as tentativas dela. E quando chegaram em casa, não só ela tinha ido embora, mas também havia destruído várias coisas ao redor da casa deles. O que minha sogra estava chorando. Eu ainda considero os pais da minha meus sogros, porque eles ainda aparecem de vez em quando para ver os netos. Mas minha ex é efetivamente morta para todos nós. Minha esposa voltou mais tarde com seu amante para pegar suas coisas. O amante nem mesmo entrou na casa, e minha esposa se recusou a dizer uma palavra para mim enquanto reunia suas coisas restantes. Ela sabia que havia câmeras por toda parte. E ela só se prejudicaria mais se tentasse mais alguma coisa. Eu não estava sozinho, pois minha irmã e cunhado estavam lá para ajudar a ficar de olho nela. Meu cunhado se certificou de ficar de olho no amante da janela. Minha esposa ainda estava fazendo as malas quando as crianças chegaram em casa. E ela não fez nenhuma tentativa de falar com nenhum deles. Nem mesmo quando nosso filho mais novo chorou por ela. Antes de sair, ela pegou algumas das fotos que tínhamos um do outro do nosso casamento na parede e as jogou no chão para quebrá-las. Acho que ela esperava uma reação minha, pela maneira como me olhava enquanto fazia isso. Mas como não disse nada, ela apenas pegou o resto de suas malas e saiu pela porta. Depois que ela foi embora, tive que ligar para minha mãe idosa para vir ficar comigo por um tempo porque não conseguia cuidar dos meus filhos sozinho. Eu não podia tirar muito tempo do trabalho, e também não tinha muitas opções de creche. Também encomendei testes de DNA para meus filhos. Eu tinha certeza de que eram meus. Mas várias pessoas me disseram que, só por precaução, eu tinha que saber. Felizmente, sim, ambos os meus filhos são meus. E sim, eu fiz o teste para DSTS. E estou limpo. Então, sem preocupações nesse aspecto. Cerca de uma semana depois, minha esposa apareceu novamente na minha porta dizendo que concordaria com um divórcio limpo se eu também concordasse. O que significava que ela teria recebido metade de tudo se eu tivesse concordado. Mas eu disse não para ela na cara dela. Houve um pouco de briga de ida e volta, e ela mais ou menos admitiu descobrir que a lei neste estado não estava ao seu lado. Nós nos conhecemos, ficamos noivos, nos casamos e vivemos toda a nossa vida neste estado. Não havia como ela escapar de ter uma grande perda a menos que eu concordasse em resolver. O que eu não fiz. Então eu disse que ela me traiu nossos filhos, seus pais e praticamente todo mundo ao ter um caso.
Então eu bati a porta na cara dela. Ela saiu quietamente, e eu não a vi novamente até o tribunal. Alguns meses depois, no tribunal de divórcio, minha esposa estava visivelmente grávida na época. E ela havia arrumado um advogado. O amante dela também não estava em lugar nenhum. Eu esperava que ela mentisse para o juiz, o que ela começou a fazer algumas vezes. Mas eu tinha evidências em vídeo suficientes para refutar qualquer mentira, então ela realmente não tinha chance. Então, em vez disso, ela tentou prolongar o divórcio simplesmente se recusando a cooperar e fazendo várias exigências. Ela queria a maior parte das minhas economias para começar. E ela queria uma longa lista de outras coisas que eu possuo. E ela queria que eu comprasse a metade dela da casa, mesmo que ela nunca tivesse contribuído para isso. Do meu lado, eu estava buscando a guarda total das crianças e retirar o nome dela da escritura da casa. Eu tinha evidência em vídeo para respaldar como ela disse que não se importava mais com nossos filhos também, e como ela disse que inventaria mentiras. Minha esposa tentou retardar e repetidamente mudar suas exigências. Mas o juiz não a deixou prolongar as coisas. Este sendo um estado de culpa significava que ela tinha direito a muito pouco, já que era adúltera. E sua tentativa de me incriminar só piorou ainda mais o caso dela. No final, ela perdeu toda a guarda de nossos filhos e saiu apenas com suas coisas, o que poderia ser considerado um acordo financeiro justo considerando as circunstâncias, e o carro que eu havia comprado para ela anteriormente. O título estava em meu nome, mas eu o transferi sem preocupações como parte do acordo. Ela nem tentou falar com nossos filhos durante todo o divórcio de qualquer maneira. Então, eu obtive a guarda total, a casa é inteiramente minha agora, e estou completamente livre dela. Minha agora ex-mulher tentou manter suas mentiras sobre mim para os outros antes e durante o divórcio. Mas minha irmã espalhou a notícia sobre a infidelidade da minha esposa, e logo todos os amigos em comum a abandonaram quando perceberam quem estava dizendo a verdade. Ela e seu amante saíram juntos da cidade depois que o divórcio acabou. Ouvi dizer que o amante dela não foi demitido, mas foi transferido. Para onde? Eu não sei. Mas eu sei que minha ex teve que ir com ele. Eles poderiam tê-lo transferido e minha ex para congelar na Groenlândia, para tudo o que me importa. Estou apenas feliz que ambos tenham ido embora. Minha ex já deveria ter tido seu bebê de recomeço agora. E espero que tenha valido a pena para ela. Isso não é o que eu pensava que estaria postando no Reddit depois de apenas falar sobre minha esposa soltar um coelho onde um falcão poderia pegá-lo. Mas muitos dos comentários que recebi anteriormente sobre o comportamento da minha esposa me fizeram perceber que deveria ter prestado atenção aos sinais de alerta há muito tempo. Acho que mantive os óculos cor-de-rosa durante todo o nosso casamento. Mas agora tudo acabou. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!